E ao invés de buscar um corpo imaginado na sociedade, construído socialmente, a gente tem que buscar escutar esse corpo para ressignificar a nossa vida. Olá, meu nome é Bia Rick, eu sou nutricionista, doutoranda do Instituto de Medicina Social da UERJ em Saúde Coletiva e hoje a gente vai conversar sobre a mulher, os impasses e desafios em relação ao seu corpo e alimentação. Sem dúvida, existe um progresso enorme na diversidade estética feminina. Hoje é muito mais comum a gente ver biotipos variados em editoriais de moda, em desfiles e na mídia em geral. Esse avanço todo podia fazer com que a gente já tivesse transformado o nosso corpo numa morada confortável e acolhedora, mas infelizmente ainda existe uma pressão enorme em relação à forma física do corpo feminino. Será que então é possível para a mulher construir uma alimentação de qualidade, ter uma vida plena no sentido físico e mental e, sobretudo, estar bem consigo mesma na sua pele, sem se submeter a esses padrões hegemônicos de beleza que a gente vê no mundo contemporâneo? Eu acredito que o primeiro passo para isso seria a gente desconstruir os padrões de beleza com os quais a gente foi aculturada, até porque a beleza é uma construção social de cada sociedade. Lembrando que cada vez mais as imagens têm se tornado importantes. A imagem sempre foi algo importante, mas com a explosão das mídias sociais, a imagem se tornou uma coisa mais importante ainda na relação da mulher com o seu corpo. E lembrando que a maior parte do que a gente vê por aí são imagens retocadas por filtros, Photoshop, sem falar no excesso de cirurgias e procedimentos estéticos. Por conta disso, dessa dificuldade que foi se instalando em relação à aparência da mulher, o tripé da beleza, magreza e juventude, que é um conceito construído pelo filósofo Gilles Lipovetsky, vem despedaçando cada vez mais a vida de mulheres nas mais variadas idades, de diferentes classes sociais e etnias, transformando a relação delas com o corpo, com a aparência e com a alimentação num calvário. E por que alimentação? Porque a alimentação acaba sendo um veículo através do qual a mulher muitas vezes busca essa magreza e juventude. No entanto, os homens não sofrem do mesmo mal, porque teve até uma pesquisa recentemente no Brasil que mostrou que apenas 3% dos homens se sentem feios. Se essa pesquisa fosse feita com as mulheres, e provavelmente já deve ter sido feita, eu já vi alguns estudos em outros lugares do mundo, a maioria das mulheres tem alguma dificuldade com a sua aparência, seja no rosto, seja no corpo, seja na gordura, em qualquer coisa, a mulher sempre vê um defeito nela mesma. Por outro lado, está sendo construído pouco a pouco, ainda bem, uma consciência coletiva sobre a urgência de não se julgar o corpo feminino. Julgamento esse, muitas vezes reproduzido pelas próprias mulheres. E como é que a gente faz para nós pararmos de julgar outras mulheres, pararmos de pensar em julgar a nós mesmas? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que refletir que na sociedade brasileira não existe apenas um racismo estrutural
como também já está mais ou menos no senso comum, embora precise muito mais. A gente tem um machismo e um sexismo estrutural que acaba tornando a mulher muito mais vulnerável à gordofobia e ao etarismo. Diante desse crescimento da tensão entre dois modelos, um modelo de busca por um padrão de beleza hegemônico, que existe no mundo inteiro e muito latente ainda no Brasil, já que nós somos campeões em cirurgia plástica, procedimentos estéticos. E um outro modelo que busca uma libertação desses padrões e uma diversidade estética, eu percebo que muitas vezes as mulheres ficam confusas e sem saber como encontrar o seu próprio autocuidado. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem de encontrar uma forma de autocuidado que seja boa para a gente está muito relacionada a uma tendência das mulheres acharem que ao buscar o autocuidado elas estão se submetendo aos padrões hegemônicos. Eu mesma já vi diversos casos onde a pessoa começa a resgatar uma autoestima através da busca por uma diversidade estética, e aí a pessoa tem dificuldade em se conectar ao autocuidado porque acha que isso é uma submissão a um padrão hegemônico. E por isso eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre uma conexão mais visceral com o nosso corpo. Não uma relação métrica, ancorada em imagens, números, sejam números do manequim, da balança ou da contagem de calorias, mas uma relação mais intuitiva, que busque resgatar uma inteligência corporal adormecida que a gente tem dentro da gente e que a gente acabou se esquecendo. E para isso eu queria trazer dois exemplos. Um exemplo, a gente podia falar sobre a fome e a saciedade. E o outro exemplo, sobre atividade física, exercício, movimento e sedentarismo. A ideia da fome, claro, eu estou falando em situações de não precariedade e abundância, porque a fome é uma coisa muito ampla e muito dura. Mas a ideia da fome em situações de abundância e não precariedade, ela tem sempre uma conotação negativa, que é associada à dieta, sofrimento, privação, quando na realidade fome é vida. A fome, ela sinaliza que o nosso corpo precisa de alimento. Um paciente terminal não sente fome, uma pessoa deprimida não sente fome. Então a fome, ela é vida. Mas a gente ao longo da vida se desconecta dessa relação tão intuitiva que é a fome, dessa relação visceral que nos sinaliza muita coisa. E a gente começa a comer porque está alegre, porque está triste, porque está entediado, porque está ansioso, porque está no cinema, porque está no restaurante ou na casa do amigo sem fome nenhuma. Ou seja, a gente passa a comer por estímulos externos, sejam bons ou ruins, e estímulos internos, também bons ou ruins. Quando na realidade, quando a gente come com fome, é a única forma da gente reconhecer a saciedade. É como a falta. Uma criança só pode perceber a preciosidade da satisfação se ela reconhece a falta de alguma coisa. E a fome tem uma relação com tudo isso, com essa falta que a gente precisa preencher. Então a gente só tem como reconhecer a saciedade se a gente antes escuta o nosso corpo e reconhece se a gente está comendo por fome, por prazer, por gula ou por compulsão. Um outro exemplo
é quando a gente fala do exercício, qualquer que seja ele, né? A dança, o movimento, um esporte e o sedentarismo. Geralmente, as pessoas acabam se impondo fazer alguma coisa, ou porque faz bem, ou porque o médico sugeriu, ou para emagrecer, ou para queimar caloria, ou porque vai viver mais. E as pessoas esquecem o quanto o movimento pode trazer uma conexão intuitiva com o nosso corpo. E ao mergulhar nessa sensação corporal de bem-estar que o movimento traz, a gente pode se impregnar dessa prática e essa prática se transformar num hábito. Então a gente não tem que se movimentar porque faz bem ou por isso ou por aquilo num processo racional. A gente tem que se movimentar porque intuitivamente a gente se permitiu mergulhar naquele processo e perceber que a gente pode começar um dia com muito mais energia. Então é uma relação diferente. Esses dois exemplos que eu trouxe hoje, dentro de muitos que existem, eles servem apenas para ilustrar o quanto a gente pode resgatar essa inteligência corporal, essa sabedoria intuitiva que está lá adormecida dentro da gente. E ao invés de buscar um corpo imaginado na sociedade, construído socialmente, a gente tem que buscar escutar esse corpo para ressignificar a nossa vida.